muito complicado para os dias atuais. Eu poderia ter pegado o exemplo aqui de Deus, poderia ter pegado o exemplo de Abraão, poderia ter pegado vários exemplos de homens da Bíblia, vários, mas eu resolvi pegar o exemplo de um homem pouco citado. Ele tem uma história muito bonita na Bíblia, mas ele não é muito utilizado assim nas pregações, só com um outro viés. Ele é usado para que se pregue, mas com um outro viés. E hoje eu quero pregar sobre o viés do Dia dos Pais, sobre essa história, né? Como ser um pai exemplar é o tema da nossa pregação. Atenção aí, Anderson, que será pai. Então você fica com as 4 orelhas ligadas aqui. Como ser um pai exemplar. Os futuros pais, né? Que nós vamos ter mais filhos aqui. Ó, semana passada Deus falou comigo que nós vamos ter 3 casamentos aqui. Se nós vamos ter 3 casamentos, teremos filhos desse casamento, né? Então se vai ter casamento, tem mais casamentos, são 3 casamentos. Isso aí não passa, pula. Pula. Pega a calibre 12 e mostra para ele. Amém. Mas são 3 casamentos que eu vi aqui, né? 3. Semana passada estava aquela ala que estava aqui, tinha 3 casamentos naquela ala aqui. Tá? E não vai demorar muito não, tá? Como ser um pai exemplar? O nosso texto bíblico, não vai demorar mesmo não. Deus não me falou data, mas não é para demorar. Não é coisa que vai alongar demais não. Vocês vão ter surpresas aí. Vai. Ah, meu Deus. Surpresa aí, casamento mais rápido que vocês estão pensando. Pois é. É por isso que tiraram a roupa aqui para poder consertar. Entendeu? Ela vai ficar levantada aqui, vai vir um atrás do outro quando levantar a roupa aqui outra vez. Estou avisando. O texto bíblico hoje está no livro do evangelista Lucas. Lucas era um médico, né? Ele escreveu esse texto do Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos, parte dos Atos dos Apóstolos. Lucas 8, 40 a 56, provavelmente vai aparecer na tela aí. Diz assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Observe bem quem era, hein? E prostrando-se aos pés de Jesus, olha a atitude desse homem. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Se rogava, nós podemos traduzir como suplicava. Porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, olha os detalhes. A filha 12, a mulher do fluxo 12. São 12 tribos, 12 portas e por aí vai. Vou parar por aí, senão nós vamos pregar mantos, né? E gastara com os médicos todos os seus haveres. Haveres aí é dinheiro. E por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, né? Vestido quer dizer aquela capa que os judeus usam, né? Que parece um vestido mesmo. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, responde-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João.
Aqui também tem um manto, 3 pessoas. As testemunhas eram 3. E a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. O texto em hebraico é Talita Komi. E o seu espírito voltou. Observa o detalhe: o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Só que, infelizmente, eles não obedeceram Jesus. E essa história chegou até nós. Meus amados, que tipo de pai um filho precisa? Que tipo de pai o seu filho precisa? Hoje vivemos tempos onde a figura do pai é muito essencial. Muitas crises familiares hoje são resultados de famílias onde não existe a figura paterna, onde é apenas uma figura de autoridade no lar. Em muitos lares, o pai está ausente. A Bíblia nos dá exemplos lindíssimos de pais como Abraão, Jessé, Josué, José. Hoje, em nosso culto especial do Dia dos Pais, vamos observar o exemplo de vida deste homem que a Bíblia registra como Jairo, príncipe de uma sinagoga. Isso quer dizer, ele era um dos principais de uma sinagoga judaica. Sinagoga é uma igreja judaica, que existe até os dias atuais. E vamos descobrir aqui nesse texto algumas características que nós, como pais, devemos ter. E que tipo de atitude nós precisamos ter para que atendamos às necessidades ou aquilo que os nossos filhos precisam? Quais as características do pai que todo filho precisa? Quais são essas características? Do que exatamente o teu filho precisa de você como pai? Amados pais aqui presentes, amados filhos que um dia também serão pais, Jairo era o chefe de uma sinagoga. Ele era um dos principais de uma igreja judaica. E como tal, ele era o responsável pela administração da sinagoga. Ele era o gestor, falando palavras que a atualidade gosta de falar. Ele era o gestor daquela igreja. Ele presidia o conselho dos anciãos. Em algumas igrejas isso é chamado de concílio. Em outras igrejas é chamado de Supremo Concílio. Ou seja, os conselheiros principais daquela sinagoga, ele era o presidente. Por isso que ele é chamado de príncipe da sinagoga. Ele era o responsável pelo funcionamento de tudo naquela igreja. Desde a direção dos cultos, porque os judeus fazem cultos nas suas sinagogas, principalmente aos sábados, que eles chamam de Shabá, até a delegação de
todas as obrigações de cada servo, de cada um dos demais que serviam e faziam a manutenção da ordem da igreja. Ele era o principal. Contudo, encontramos esse homem procurando Jesus. Olha que coisa paradoxal. O homem principal, o homem rico, cheio de poder, na Judéia, na Jerusalém do tempo de Jesus. E aí, quando ele não encontrou mais saída em lugar nenhum, ele lembra de um homem. Ele lembra de Jesus. Então, meus amados pais, ele não procura Jesus por alguma situação relacionada com o trabalho dele como chefe da sinagoga. Mas sabe por que ele procura Jesus? Por uma necessidade da família dele. A sinagoga ele administrava muito bem, mas havia algo na família que ninguém da sinagoga podia resolver, nem ele mesmo. Sua única filha, a Bíblia faz questão de dizer que era a única filha dele, estava doente. E naquele momento, ela passou a ser a prioridade daquele homem. Nada era mais importante para aquele homem do que a saúde da filha dele. Amados, muitos pais hoje não estão cientes dos males sociais, espirituais e emocionais de seus filhos. Estão todos ofuscados por outras coisas. Estão ocupados com outras coisas. Estão por demais preocupados com outras coisas. E os seus filhos estão caminhando muitas vezes sozinhos. Aquele filho que precisa tanto da presença do pai, está andando sozinho, está batendo cabeça sozinho. A sua filha está batendo cabeça sozinha. Porque até a filha precisa, ela tem necessidade da presença paterna. Às vezes não é bom dar exemplo de casa, mas eu, minha esposa, tivemos que ir até Vitória para acompanhar a operação da minha filha. E hoje, quando eu acordo, ela me manda uma mensagem. E a mensagem, quando eu li aquela mensagem, eu vi Deus falar comigo assim: viu por que você foi lá? Porque na hora da dificuldade, os filhos precisam de ter, né? Eu não sou médico, eu não poderia fazer nada, mas eu estava lá para orar com ela quando ela foi para o hospital. Eu e a minha esposa estava lá para dormir com ela no hospital, para acompanhar aquele momento de dificuldade, onde ela virou: se eu morrer, cuidem da minha filha, não é? Então Jairo faz a mesma coisa aqui. Ele não troca a filha dele pelo WhatsApp, ele não troca a filha dele por uma visita na praia, ele não troca a filha dele pelo trabalho. Ele coloca a filha dele como prioridade número 1. Nem a igreja passou a ser prioridade para ele. A prioridade para ele foi a filha que estava doente. E ele falou: onde eu vou buscar recurso? Porque eu já levei em todos os médicos, eu já levei em todos aqueles que poderiam dar uma solução para ela, e eu não encontrei solução, mas ouvi falar de um homem chamado Jesus Cristo. E dizem que esse homem tem o poder de Deus, e ele tem curado muitas pessoas aqui na Judéia, na Galileia. E eu, como última esperança, eu vou buscar ao único que eu ouvi falar, que tem talvez uma solução definitiva para curar a minha filha.
Então, em vez de perder a consciência do dever familiar, ele assume a consciência de cuidar da sua casa, cuidar do assunto da casa como prioridade número 1. Eu gosto muito de textos de sabedoria de um rei chamado Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da terra. A Bíblia diz que ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu para ele para sobrar. E lá em Cantares está escrito assim: me puseram por guarda nas vinhas, a vinha, porém, que me pertence não a guardei. Muitas vezes nós, como pais, cometemos esse erro. Deus te entrega a vinha para você guardar e você não guarda a sua vinha. Os seus filhos são a sua vinha para você guardar. Não é para você colocar filho no mundo e deixar por conta de mãe. Cuidar como muitos fazem. Porque muitos filhos são resultado de prazeres sexuais etéreos. Por isso que a Bíblia recomenda, por isso que Deus criou a família em primeiro lugar. E disse: deixará o homem a casa dos teus pais, se unirá a uma mulher e eles serão uma só carne. Deus não mandou você fazer 3 carnes, 4 carnes, nem fazer 4 casas, 5 casas, não. A Bíblia diz que é uma só carne. Exatamente porque quando Ele te der uma vinha para guardar, não sei se colocaram o texto ali. Esse texto está em Cantares 1,6. Está escrito lá, ó. Quando guardarem, te colocarem para guardar a vinha, guarda a sua vinha. Quando Deus entregar uma esposa para você, guarda ela. Tira o olho das outras. Deus já te deu a sua vinha para você guardar. Está pegando aí ou não? Quer casar? Guarda a sua vinha. Deus te deu ela para você guardar. Deus não dá mais de uma vinha porque você não é capaz de cuidar de mais de uma vinha. Olha lá o texto. Puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, não guardei. Quantos pais não guardam a vinha dos seus filhos? Fica preocupado com o filho do outro, fica preocupado com outras coisas, se distrai ao longo da vida e o filho está solto, precisando dele e ele não tem o que fazer. Ele está muito ocupado. Se Deus te deu uma vinha, te deu um filho ou uma filha, guarda eles. Um pai consciente sabe a importância da família. Um pai tem que saber a quem deve recorrer. Um pai que sabe a quem recorrer em tempos de crises familiares. Toda família vai passar por crise, a minha já passou. A crise vai existir. Deus nunca disse que nós teríamos aqui um mar de rosas aqui na terra. Nunca. E se vocês vão ter aflições, tendes bom ânimo. Se alguém disser que vai casar e que vai ser 1000 maravilhas, não acredite, ele está mentindo para vocês. Casamento vai ter problema. Vida a 2 é dificílimo. Você imagina, eu nasci lá numa família militar e fui casar com a Suzana, que foi de uma família de educação. Não bate uma coisa com a outra. Até que arrancou as cascas, até que arrancou os bicos, até que ajustou, até que aplanou, demorou um pouco. Mas a maior plana que passou na minha vida foi a plana chamada Jesus Cristo. No dia que eu te entrei, me submeti a essa plana, ela rasgou tudo. Tirou orgulho, tirou desejos carnais.
Porque a única plaina celestial que pode aplainar os olhos e a mente de um marido é a plaina celestial de Deus. Porque a plaina que mora na terra, ela vai exatamente fazer o contrário, ela vai te instigar a procurar outra mulher, a querer que você vá cortar a grama do vizinho. Agora, um pai que conhece a Deus sabe a quem recorrer. Jairo soube recorrer à fonte certa, Jesus Cristo. Por isso Jesus falou assim: eu sou a fonte de água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Jairo soube ir da maneira correta. Eu fico muito feliz quando eu vejo um ou outro aqui se prostrar diante daquela cruz ali. Porque Jairo, ele sendo judeu, ele sendo um príncipe, ele sendo quase um pastor da igreja dele, quando ele encontra Jesus, qual foi a atitude dele? Se prostrou diante dele. Sabe por que ele se prostrou? Porque ele disse: esse homem tem o poder que eu preciso. Esse homem é reconhecido como filho de Davi, ele é da raiz de Davi, então a ele eu me prostro. Pode observar o texto, que vai dizer que ele se prostrou diante de Jesus. Quantos aqui gostam de se prostrar diante de cantor de rock? Se prostrar diante das coisas do mundo, mas é incapaz de chegar ali e falar assim: eu me prostro diante de ti, Jesus. Esse homem não teve vergonha. A Bíblia relata que ele se prostrou diante de Jesus. Assim que ele encontrou Jesus, ele se prostrou. Talvez o texto apareceu lá. E aí ele além dessa atitude de ir ao lugar certo, se prostrar diante da pessoa correta, ele teve uma outra atitude certeira. Como diria quem gosta de assistir as Olimpíadas, na mosca, ele acertou na mosca. Sabe o que ele fez? Ele soube pedir de maneira correta. A Bíblia diz que ele suplicou a Jesus. Não sei se o texto está ali, eles não colocaram, mas o texto vai dizer que ele suplicou, ele clamou a Deus. Olha lá, rogava ali. Rogar é clamar e suplicar. Ele foi direto na fonte, além de se prostrar, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra daquela mulher? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu direto na fonte e suplicou a Deus para ter a vitória. Quantos que são incapazes de botar o joelho no chão para Deus? Para Deus você pode fazer. E ele não poderia ir a outro lugar. Sua situação econômica, sua condição social, sua religião, entre outras coisas, o permitiria. Ele não era um pobretão. Repito, ele era um dos principais da sinagoga. Judeu não é pobre. Ele tinha condição social, ele tinha uma religião dominante lá em Jerusalém, ele era um dos oficiais dessa igreja, ele tinha tudo para poder buscar outras soluções. Mas sabe o que ele fez? Ele procura saber onde é que está Jesus, onde é que está esse Jesus? E ele vai, e estava uma confusão. Lembra que na Bíblia estava tudo apertado, estava difícil, e ele vai vencendo aquela multidão até encontrar Jesus. Quando a gente precisa de Jesus, a gente faz tudo para encontrar Ele. Nada nos impede. Quando eu vi o Everson chegar hoje, eu falei: meu Deus, só Deus para fazer isso. Viu, Everson? Eu fiquei feliz. Eu me orgulhei de você hoje, porque eu já fiz muito o que você fez. O Everson saiu hoje às 15 horas
de uma cidade. Fugiu o nome aqui, mas eu já vi a placa. Como é que é o nome? Lá do Rio do Campo. Saiu às 15 horas. Ele foi um dos primeiros a chegar na igreja hoje. Ele poderia ter faltado. Eu até achei que ele ia faltar, porque eu vi a foto dele hoje de manhã. Falei, ele não vai vir. Falei com o pastor, ele não vai vir. E justificadamente foi lá passar o dia dos pais com os pais dele em Rio do Campo. Não sei quantos quilômetros que é. Só sei que ele falou, sair às 3 horas da tarde. E ele chegou aqui antes de muitos que estão aqui. Jairo fez exatamente a mesma coisa. Ele não teve vergonha de largar tudo e enfrentar aquela multidão e lutar no meio daquela multidão até ele chegar perto de Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele bota de joelhos: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia quem era a fonte. Ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia que ele tinha que ir no lugar certo. E aí acontece uma outra coisa que eu quero deixar como mensagem para todos os pais aqui presentes. Jairo é um pai que leva Jesus para casa. Aleluia, glória a Deus. O que muitos pais levam para casa hoje? Cerveja, picolé, brinquedinho, um iPad, um iPhone para distrair o filho, um cachorrinho. O que você leva para o seu filho? Uma roupa, um tênis da moda, uma botina bonita igual tá do Heriberto ali. O que você leva para o teu filho? Jairo não levou nada disso para casa. Tem muitos pais levando diversão, levando vícios, levando dinheiro, acha que filho precisa só do dinheiro. Filho chora, dá um dinheiro para ele que resolve. Alguns pais levam violência para dentro de casa. Outros levam infidelidade, que é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer com a tua esposa. Outros levam abusos e tantas outras coisas. E acontece como aquele que sai para encontrar comida para os filhos dos profetas e achou uma trepadeira silvestre que confundiu com algo comestível e após o cozimento clamar ao profeta a morte na panela. 2 Reis 4:39. Tem muitos pais que em vez de levar a bênção, ele leva a maldição para dentro de casa. E às vezes ele vê a maldição acontecendo dentro de casa e ele não toma nenhuma providência. Quando você leva a maldição para a tua casa, é morte na panela. Coloca o texto lá, morte na panela. Quando você leva coisas erradas para dentro da tua casa, é morte na panela. Porque você vai alimentar a sua família, os seus filhos, com coisas não comestíveis. E tem muito crente que está levando morte para a panela, para dentro de casa. Sabe o que Jairo fez? Olha o exemplo desse homem. Jairo não levou a morte para casa. Jairo levou vida e vida em abundância. Ele levou Jesus para casa. Levar Jesus para casa apresenta alguns desafios. A multidão é o primeiro desafio. No caminho para a casa de Jairo, diz o texto, não sei se está aparecendo aí, que as multidões apertavam Jesus. Inclusive no caminho, uma mulher toca em Jesus para ser curada. Com tudo isso acontecendo, a filha de Jairo morre lá. Não é fácil levar Jesus para casa.
Não é fácil levar Jesus para os filhos, não. Não pensa que é fácil, porque não é. Às vezes eles vão dizer para você: ih, pai, tu é careta com esse negócio de crente, eu estou fora. Meu esquema é outro, papai. Meu filho, mas você está fornicando. Mas que tem nada a ver, pai, tudo bem. Sai fora, velha. Sai fora, velho. Vai cuidar da sua Bíblia. É ou não é? Tem muita gente, tem muito pai que não quer ficar de mal com a multidão. Tem muito pai que não quer enfrentar a multidão para dizer: eu sou de Cristo. Tem muito pai que não tem coragem de dizer que é de Cristo, porque isso pode atrapalhar os negócios. Segundo desafio é a família. Uma pessoa da família dele, da família de Jairo, diz: não incomode mais o mestre. Está no texto aí. Os problemas agora parece que não tem mais solução, né? Até a família está atrapalhando. Quantas vezes na família alguém diz assim: mas você vai para a igreja dos crentes? Ih, tá fora, rapaz, qual é? Ih, você vai lá dar dinheiro para o pastor? Que é assim que eles falam, né? Ih, você vai largar a sua igreja, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu triavô, a igreja que foi fundada lá na Alemanha, você vai largar? Estão falando da igreja, mas não estão falando daquele que é o principal. Estão falando da periferia, dos acessórios. E Jairo procurou Jesus Cristo. Igreja não salva, Jesus salva. Agora você tem que estar numa igreja que realmente te leve para Cristo Jesus. Quantas vezes a família, né, me atrapalhou. Minha mãe falou assim: se você for ser crente, você está abdicando do Papa. E eu falei: eu vou abdicar, mãe. A partir de agora eu sou crente. Suzana sabe o que eu sofri com ela. Hoje, se eu ficar na casa dela, não vai na igreja não? Mas você não vai arrumar para você ir para a igreja? Aceita agora até pastor ir na casa dela e pregar. Não é? Festa de 95 anos dela foi feita por uma igreja crente. Pentecostal, daquelas do reteté. É, quem diria? Para Deus não há? Poucos conhecem a Bíblia aqui, né? Para Deus não é impossível. E aí, já não bastasse a família estar atrapalhando já, ainda aparece ainda um outro problema, que parecia agora que não tinha solução, porque alguém disse para ele o seguinte: sua filha já é morta. Aí pronto, já pensou? Imagine o que aconteceu com esse homem. Minha filha está morta. Ele poderia ter desistido de Jesus, não? Então deixa Jesus, já que a minha filha morreu, então agora acabou. Vamos deixar para outro dia. Quantas pessoas fazem isso, né? Você fala com ele assim: rapaz, chegou o tempo de você encontrar Jesus, rapaz. Reconstruir sua família em cima de uma base. Jesus, não, depois eu vejo isso, outra hora. Poderia ter acontecido isso aqui com Jairo. E a menina: eu chamei Jesus, mas já morreu mesmo, então larga para lá, Jesus. Pode ir embora, segue sua vida. Jairo não fez isso. Contra tudo e contra todos, Jairo levou Jesus para a casa dele. Superou tudo. Seu trabalho como pai foi feito. O resto agora estava nas mãos de Deus. Ele levou Jesus e entregou Jesus dentro da casa dele. Jesus, esse aqui é a minha casa. Essa é a certeza da salvação que poucos têm.
A certeza de que Deus não desampara os seus. Hoje eu tive uma experiência com uma pessoa que trabalha comigo assim, e ele me mandou uma mensagem hoje cedo, né? E falou assim: por que você não perde a fé? Aí eu falei: porque minha fé está firmada em Cristo Jesus, e eu não conheço ninguém que tenha fé firmada em Cristo Jesus que Jesus abandonou. Deus não abandona os seus. A gente até pode passar pela tribulação, pela dificuldade, mas Deus não nos abandona. Em algum momento Deus te surpreende. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não pode se abalar não, meu irmão. Eu quero chamar a atenção dos pais, inclusive eu aqui, que venhamos a ser um pai como Jairo. O tempo que estamos vivendo hoje é um tempo de morte, e os nossos filhos viajam uma travessia cheia de riscos. Isso me lembra da história de um menino que ia viajar sozinho em um avião entre pessoas adultas. E ali sentado com toda a tranquilidade do mundo, chamou a atenção de um adulto que lhe perguntou: passamos por uma turbulência muito forte, passamos pelas tempestades durante o voo, é noite e você ainda não percebeu que nós estamos dentro de um avião? Por que você está tão tranquilo e sem medo? Ao que o menino respondeu: por que eu deveria ter medo? Meu pai é o piloto do avião. Pegar? Quando você tem um pai em que você pode confiar, você pode falar para o resto: fique tranquilo, eu sei quem está pilotando o avião, é meu pai, eu conheço ele. Dessa forma, é assim que se sentem os nossos filhos. Essa é a influência que nós provocamos sobre eles, quando eles estiverem em momento de dor, de insegurança, de medo, de desconfiança e de tristeza. Se eles tiverem um pai, assim: mas eu sei quem é meu pai, deixa eu ligar para o meu pai para orar com ele. Se você quer ser um pai como Jairo, tenha consciência da sua família. Saiba a quem recorrer quando tiver crise na sua família. Saiba a quem recorrer quando você tiver com crise no seu casamento. Saiba a quem recorrer quando você tiver com dúvida, com dificuldade. Faça como Jairo. A cada dia, leve Jesus para a sua casa. Deixe Jesus morar na sua casa, e você será um pai feliz. Amém? Amém. Feliz Dia dos Pais a todos. Tem uma telinha aí. É uma tela azul. Quero que Jesus possa aplicar em vocês a pregação de hoje. Que vocês sejam pais como Jairo é. Amém? Que Deus abençoe. Agora é as crianças, né? Os pais que estão presentes, eu gostaria que ficassem de pé. Os pais. O João? Que João? Os pais presentes, fiquem de pé. Vamos orar.